Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui, da palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 6, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento de nós estarmos aqui para aprendermos juntos aqui, Deus. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações sobre aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite aqui. Abençoa a vida de cada um que está aqui, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje, queridos, é Mãe Formidável. Você sabe que nós estamos em meio de uma série de mensagens cujo tema é grandes feitos, grandes feitos. E nesse dia nós não poderíamos deixar de falar de Maria, mãe de Jesus, De Maria, mãe de Jesus, aquela mulher que Deus escolheu, que o Senhor escolheu para realizar, acredito eu, que o maior, que o maior de todos os feitos. E Deus escolheu para quê? Para que viesse ao mundo, para ela trazer aquele que viria ao mundo para realmente salvar, com a missão de salvar toda a humanidade. E graças a Deus nós estamos aqui hoje, Nós fomos salvos por causa desse grande feito, amém? Por esse grande feito mesmo que foi realizado através da vida de Maria. E se a gente for analisar, avaliar, a vida de Maria, a história de Maria, a gente vai ver que Maria, ela nos mostra, através da maternidade ali, que ser mãe não é só uma missão, não é só uma missão biológica. Ela mostra também que há uma missão ali espiritual, espiritual. Então ela ensina que a mãe, realmente, ela é aquela que vai formar, ela é aquela que vai acompanhar, Ela é aquela que vai sofrer. Vamos ver isso no decorrer da nossa mensagem. É aquela que vai confiar também, Que vai ter confiança mesmo. A gente vê na vida de Maria ali, com a sua força assim silenciosa, com a sua presença constante, Com a presença constante ali e o seu amor incondicional que faz de Maria uma mãe formidável. Uma mãe que realmente, ela deu a todas as atenções necessárias que um filho precisa para que ele venha ter sucesso, para que ele venha crescer, para que ele venha realizar grandes coisas. Amém? Então, Maria, ela foi usada, Deus usou Maria de uma forma assim maravilhosa. E o interessante na história de Maria, na vida de Maria, que ela realmente, ela acatou essa missão. Amém? Ela acatou essa missão com toda obediência, com toda humildade, apesar de sentir medo, porque eu acredito que ela realmente sentiu medo. Mas o interessante também é que em momento algum, ela negou de cumprir com o propósito de Deus, Ela negou, em momento algum, através de toda a situação a qual a gente vai estar vendo daqui a pouco, de qual ela passou. Então eu vejo a Maria como um grande exemplo para as nossas vidas nessa área de ser mãe, de ser mãe. E eu quero te dar, aqui eu trouxe, Deus colocou no meu coração algumas características. Quando eu pensei sobre Maria, assim, de ser uma mãe formidável, eu fiquei pensando, quais as características de uma mãe formidável? O que vem ser realmente uma mãe formidável? E eu quero te falar hoje algumas características, que através da leitura, através do que eu pude observar na história, o que realmente torna uma mãe formidável. Primeira característica aqui, acreditar e jamais duvidar do seu chamado de mãe, Jamais duvidar
do seu chamado de mãe. Maria acatou, né? Maria aceitou com toda a humildade, com toda a coragem, essa missão divina mesmo de se tornar a mãe. E a mãe não foi mãe de qualquer um, foi a mãe do Salvador, né? Mesmo diante de situações difíceis e inesperadas. Mesmo diante de momentos difíceis a qual ela estava vivendo ali, mas ela disse sim. Olha o que a Bíblia diz, né? No momento em que o anjo chega para ela, que faz a proposta, não é nem a proposta, veio falar realmente através de Deus diretamente para ela, né? Aquela mulher, ela diz assim, eis-me aqui. Lucas capítulo 1, versículo 38 diz assim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Sabe o que isso demonstra para nossas vidas, irmão? Confiança em Deus, né? Confiar em Deus. Uma coisa interessante a gente entender, o momento em que Maria estava vivendo, o momento em que o anjo chega a Maria, ela estava vivendo um momento de noivado. Né? Ela estava vivendo um momento de noivado. Tanto é que, quando o anjo falou para ela, disse, mas como? Eu sou virgem. Como que ela poderia, de repente, aparecer grávida? Né? E o noivado, o noivado judaico, né? O noivado judaico, ele era uma parte tão importante quanto o casamento. O noivado judaico era um compromisso, um comprometimento. Os noivos, juntamente com algumas testemunhas, eles assinavam um tipo de contrato, né? Eles assinavam um tipo de contrato que chamava ketubar. E se por um acaso alguma parte, ou ambas a parte, quisesse desistir daquele compromisso, né? Eles precisavam, tipo assim, dar entrada no divórcio. Eles tinham que dar entrada ali no divórcio. Então, Maria estava vivendo esse momento. Ela era comprometida. Seria um escândalo, irmãos. Seria um escândalo, né? Naquele momento ali. Era essa situação em que Maria e José estavam vivendo. Você pode ver na leitura que eu vou ler daqui a pouco, né? Eu quero ler logo, para a gente entender um pouquinho dessa história, de como realmente eles estavam vivendo ali, que José, ele pensou em desistir. Ele pensou em quebrar esse contrato. Aí, olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, nunca tinham tido relação sexual nenhuma. Por isso que ela falou ao anjo que como poderia aquilo se ela era virgem, né? Se tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui foi um momento que José realmente pensou em acabar, pensou em desistir. Enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, olha o versículo 24. Versículo 24 diz assim, despertando do sono, e fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aqui ele foi casar. Aqui foi quando José foi casar. Mas olha aqui, contudo, não conheceu, quer dizer, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então,
O que eu acho muito legal, que a gente diz assim, um grande feito, eu vejo aqui também, irmão, o grande feito não foi só feito na vida de Maria, mas na vida de José também, né? Na vida de José também, porque ele vivendo tudo isso, ele passando por tudo isso, veio a decisão, veio a vontade, o desejo de desistir, porque ele era um homem, né? O que aquela sociedade faz? Que a noiva estava grávida, né? Então ele foi e fez, realmente assumiu completamente a sua esposa ali, Maria, né? Então, aqui a gente vê realmente duas coisas importantes na vida de Maria, duas atitudes que eu acho muito importantes na vida de Maria, que nós, como mãe, precisamos ter, né? Que nós precisamos exercer isso aqui na nossa vida. Primeira, fé inabalável. A gente precisa ter fé inabalável para tudo na nossa vida. E uma outra coisa importante que eu vejo, confiança em Deus. Então, a fé inabalável e a confiança em Deus foram atitudes que Maria se apegou para ela cumprir com a sua missão, né? Sabe, irmãos, olha essa missão tão maravilhosa e que veio para todas nós, né? De gerar vidas, né? Isso é maravilhoso. Só nós, mulheres, experimentamos isso. O homem nunca vai experimentar, porque ele não foi criado para isso. Mas a mulher foi. Nós fomos. Então, eu fico muito triste quando tem pessoas que dizem assim, eu não quero ter filho. Né? Isso me dá muita tristeza, principalmente, né? Nós somos as pessoas que para mais ter filho na vida somos nós. Né? Então trabalhe, irmão, pelo amor de Deus. Né? Cumpra com a sua missão aí para a sociedade. Sabe por quê, irmão? Porque eu acredito na mudança do mundo através dos evangélicos. Né? Por quê? Porque você é para ser mãe, sim. Porque nós sabemos, né, criar os nossos filhos na presença de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. Então, mais quem era para mais ter filho eram nós, os evangélicos. Eu não dei conta, irmão, só dei conta de 2. Né? Meu marido queria 3, né? Mas eu consegui conquistá-lo para a gente ficar só em 2. Né? Mas se a gente for observar, antigamente era 12, 14, 10, né? 10. Já pensou você ter 10 profetas na sua casa? 10 pastores na sua casa, né? Isso é muito legal. Então vocês que são casais jovens aí, que só querem 1 filho, 2 filhos, para com isso. Tenha, irmão. Para com aquela história de dizer assim, eu não vou dar conta. Eu não vou ter dinheiro, irmão. Aonde come 1, come 2, come 3, come 4. Né? Se você consegue comprar roupa para 1, você vai conseguir comprar para 2, para 3, para 4. Né? Então eu quero te motivar. Tenha filho, irmão, muito. Né? Para que a gente possa realmente ganhar esse estado para Jesus. Para com essa história de não querer ter filho, né? Tenha. Filho é muito bom. E se você souber, eu já me arrependi de ter tido só 2. Né? Porque hoje não tenho mais nenhum em casa, já saíram, já voaram, né? Agora está só eu e meu velhinho ali. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal realmente, né? De você acreditar nesse chamado de ser mãe. Né? Deus nos deu esse privilégio, gerar uma vida, isso é muito lindo, irmão. É muito lindo mesmo, né? Então, eu creio, com quem eu converso, eu tento mudar essa ideia, sabe? Agora eu estava sentada ali numa, olha, tão lindinho, tem mais um, mana. Ela, não. mais um. Amém? Então, para isso, né? Acreditar e jamais duvidar do seu chamado de ser mãe. Não dou conta, você dá sim. Porque mulher é uma pessoa forte, corajosa. Nós vamos ver daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém? Outra característica, né, de uma mãe formidável. Amor e dedicação.
Então, desde o início, desde o nascimento até a morte de Jesus, Maria esteve ao lado dele. O seu amor materno foi total e silencioso, porém foi presente, né? Foi presente, quer dizer, Maria estava em todos os momentos na vida de Jesus. Maria estava em todo, inclusive lá nos pés da cruz. Maria estava ali onde o sofrimento foi mais intenso para ela, mas ela estava presente, né? E isso aqui é algo, irmãos, que a gente tem que parar, refletir e querer isso aqui na nossa vida. Presença na vida dos nossos filhos. O que a gente mais vê atualmente é o quê? É a ausência, sabe? Nós, como mãe, nós precisamos estar presente em tudo. É você acompanhar, é você realmente, né, formar. Tem você, mãe, que tem que formar, que tem que acompanhar o crescimento, a evolução dos seus filhos, sabe? Eu não sou muito de acordo da pessoa pegar e dar o filho para uma secretária cuidar, da pessoa dar para uma avó cuidar, dar para uma tia cuidar. Não foi para isso. Quando a Bíblia fala ali, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, é para nós, é responsabilidade dos pais, e eu falo até mais da mãe. Que a mãe, ela é mais presente, ela tem que ser mais presente na vida do filho, né? É o quê? É você que vai ensinar, é você que vai realmente educar aquela criança ali em nome de Jesus, né? E quando a gente fala de presença, tá dizendo assim, presente, ele quer dizer aquele que está à vista, né? Aquele que assiste, aquele que está ali ao perto, está cuidando, está olhando cada detalhe. E isso aqui é para nós, sabe? Isso é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade de realmente ser presente na vida dos nossos filhos. Sabe, irmã, essa questão, não tenho tempo. Não, você tem que ter tempo. Eu fui professora por muitos anos. Mas eu vi a quantidade de mães que não aparecia na escola, né? Tem plantão pedagógico para conversar como é que tá os filhos, sabe? Mas tem uma quantidade que não aparece na escola. De jeito nenhum, para saber. Porque quando a gente fala de presença, né, dos nossos filhos, é isso, é você estar presente. Porque às vezes você não está educando em casa, lá na escola vai reproduzir uma má educação, né? E você tem que saber como seu filho se comporta lá na escola, sabe? E eu amava aqueles que apareciam e diziam, pastora, a senhora tem minha autoridade para educar. Eu digo, opa, rapaz, eu achava muito legal isso, né? Deixa comigo então, o negócio vai, né? Pode deixar, né? Mas por quê? Porque esses pais estavam preocupados. Eles queriam realmente que o menino estivesse sempre nos eixos ali. Fique à vontade, olha, não aceite que ele faça tolice e tal. Não, sabe? E isso é muito legal. Sabe, quando a gente fala de presença, é você saber educar, né? Para saber realmente colocar o menino no eixo. É sua responsabilidade. Agora, você longe, é difícil. Né? Muitos pais não sabem o que os filhos estão fazendo. Muitos pais são muito liberais. Pela falta da presença dele, pela ausência, né? Ele tudo diz sim. Diz sim. Tá, filho? Tá, filho? Sabe? Nós precisamos dizer não, irmão. Nossos filhos precisam saber, você precisa saber dizer não, e ele precisa ouvir esse não. Tem uma característica da mãe formidável, né? Eu não ia colocar, mas eu vou colocar aqui. Eu acho fantástica essa característica. A chata. Já viu que o menino diz assim, mamãe é chata. Mas por que ela é chata? Porque só vive querendo que eu lave louça, que eu arrume a casa, que eu arrume minha cama. Eu acho fantástico quando o filho diz que a mãe é chata. Eu digo, essa mãe é formidável. Por quê? Está colocando nos eixos. Né? Por quê? Porque talvez não deixou ir para aquela noite de pijama. Né? Não deixou ir para aquela festa. Não.
Então, o teu filho precisa ouvir isso, sabe por quê? Porque às vezes você cria em um ambiente bem legal, mas de repente você larga, manda lá, tá bom, vai, filho, para uma noite de pijama. Em que ambiente ele vai? Você sabe quem é os pais dessa casa? Você sabe quem vai estar lá? Sabe, irmão, tem certos modernismos que eu não concordo. Certas coisas que eu não concordo muito. E eu sempre protegi meus filhos disso. Sabe? E é você, mãe, que tem que proteger. Sabe? Tem que proteger. Tem mãe que diz assim, a menina outro dia, a mamãe, eu passo o dia todo trabalhando, a mamãe chega em casa e diz, quer que eu trabalhe, quer que eu arrume a casa. Eu digo, a tua mãe faz o quê o dia todo? Trabalha, minha irmã. Né? Então se reúnam lá, se ajuntem lá e vão fazer. Ou quando não tem pai, dizem, o bichinho estuda. Irmã, estuda 4 horas por dia. Né? Estuda 4 horas por dia. Não pode fazer nada porque ela está só estudando. Aonde que esse menino vai passar 8 horas com a cara no livro, meu irmão? Não passa. Né? Organize a sua casa. Seja presente. Organize a sua casa. Sabe? Dê tarefa para esses meninos. E outra coisa, para com essa ideia que homem não pode varrer casa. Homem não pode lavar louça. Isso é coisa do passado, meu irmão. Né? Isso é coisa do passado. Né? O seu filho precisa saber lavar louça. Seu filho precisa saber arrumar o quarto dele. Seu filho precisa saber cozinhar. Que isso, né? A sua filha também. Porque ela vai ser uma advogada. Ela vai ser uma médica. Uma médica que não sabe lavar louça. Uma médica que não sabe fazer comida. Não, peraí, irmão, tem alguma coisa errada. Por mais que ela não vá fazer no futuro, que ela tenha um futuro brilhante, mas ela vai precisar dar ordens. Dizer para a secretária do lar como ela quer as coisas, né? E para ela dizer, ela precisa saber fazer. Então, queridos, pare com isso. Sabe? Pare com isso. Coloque a sua casa em ordem. Menino que fica aí com a sua mente vazia, vai fazer besteira. Né? Então, ocupe realmente os horários do seu filho. Pare de deixar teu filho às 8 horas que ele tem fora da escola e diante de uma Netflix, diante de um YouTube, diante no seu celular. Sabe? Pare com isso, coloque a ordem, que dê horários. Sabe? Tem muitas crianças sendo estragadas aí, irmão. Menino que nem não conversa mais um com o outro. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo. Sabe? Tira essa tela, gente. Tira essa tela, vamos saber educar. Né? Isso aí não é falta de amor, não. Porque a Bíblia diz que quem ama cedo disciplina, né? Quem ama vai educar. Quem ama vai realmente querer o melhor para os seus filhos, sabe? E nós, como mãe, nós precisamos realmente, né? Nós amamos mesmo e temos que estar presente na vida dos nossos filhos. Maria é um exemplo disso. Ela acompanhou todo o processo de Jesus. Ali no primeiro milagre de Jesus, naquele casamento, a transformação da água, da água em vinho, né? Eles foram convidados. No casamento é só com aquelas pessoas queridas, né? Que só é convidado quem é bem próximo, quem é querido, quem é amado. E Maria e Jesus foram convidados por aqueles noivos para estar naquele casamento. E naquela época, casamento era vários dias a festa, né? E o povo bebia bem, irmão. Bebia muito mesmo, os vinhos lá. Só que nesse casamento o vinho acabou. E de repente Maria percebeu aquele alvoroço e tal, e ela foi lá e disse, não, é porque o vinho acabou. E aquilo seria uma vergonha.
né? Aquilo seria uma vergonha para aqueles noivos e para a família deles não ter mais vinho para oferecer ali aos seus convidados. E Maria, né, pede para Jesus, vai lá e intervém. Manda Jesus intervir naquela situação, né, para que ele venha transformar. E eles, não é chegada a minha hora. Que isso? Mas a mãe entendia. E a mãe estava presente, sabia, né? Estava empurrando, vai. É agora, vai lá. Eu sei, né? E o que aconteceu? Ela simplesmente saiu e só diz lá para o servo, faz tudo o que ele manda, né? Façam o que ele mandar. E quando ele mandou encher lá aquelas coisas de água, né? Aquele jarro de água, e a Bíblia fala que aquele vinho foi o melhor. Onde os noivos pensavam que o passar vergonha, não, eles foram superados, porque a Bíblia fala que eles falam, meu Deus, que é isso? Geralmente em casamento, eles servem os vinhos bons primeiro e deixam os mais ruinzinhos para o final, porque todo mundo já está bicudo, né? Não sabe mais nem o que está bebendo, né? Mas lá foi diferente. Né? Lá foi diferente. O segundo vinho, a segunda remessa de vinho foi muito melhor. Porque quem fez? O próprio Senhor Jesus, né? Mas por que, irmão, isso aconteceu? A mãe, Maria, estava presente. A mãe, Maria, estava acompanhando todo o processo do seu filho ali. Né? Ela realmente estava acompanhando ali tudo que estava acontecendo. Então, nós como mães, nós não podemos fechar nossos olhos. Nós não podemos ser pessoas ausentes. Eu sei que nós precisamos trabalhar. Se você que trabalha fora e tem filho, você tem que se desdobrar para não deixar o seu filho ficar um filho órfão com mãe presente. Entendeu? Então, esteja presente, querida, em todas as situações, esteja presente. Saiba com quem teus filhos estão andando. Saiba como é que ele está se comportando lá na escola, lá no curso que ele está fazendo. Porque, às vezes, irmão, a gente faz tudo direitinho em casa, mas o menino quer se aparecer, se apresentar lá fora. Né? Fazer o que não... Né? Por isso você precisa estar presente para saber orientar. Porque o nosso papel de mãe é colocar os nossos filhos no caminho certo. Porque eu sei que toda mãe ela quer que o filho tenha sucesso. Ela quer que ele realmente venha conquistar, ter grandes conquistas. Mas deixa eu te dizer, ele só vai ser bem-sucedido, ele só vai ter muita conquista se você orientar muito bem no caminho que ele deve andar. Né? Vai partir da sua educação, vai partir de você verdadeiramente, né? Mostrar o caminho certo para ele. Isso fala de amor e dedicação, irmão. De amor, da gente como mãe amar verdadeiramente, se dedicar. Porque o filho que Deus nos deu, nosso papel como mãe é transformar este homem, esta mulher, num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, né? Com princípios, bem educados, né? Esse é o nosso papel, acredito eu, sabe? De você realmente, ninguém tem um menino, eu quero que ele viva uma vida largada. Ninguém quer isso, né? Quero que ele ganhe aí o mundo. Ninguém quer isso, eu tenho certeza. Mas para que ele não venha ter isso, nós precisamos orientar. Nós precisamos estar presentes. Né? Nós precisamos estar ensinando. Ser chata mesmo. Né? Menino assim, olha, aconteceu uma situação aqui. Olha, a Bíblia diz isso. Pega a base bíblica. A Bíblia diz para a gente conduzir dessa forma, meu filho. Você vai ter consequência com isso. É falar, irmão. É falar o tempo todo. É você ensinar. É você estar realmente ligado em todas as situações. E está orientando. É seu papel. Né? É nosso papel de mãe. Para que os nossos filhos venham a ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estão me entendendo? Estão gostando? Não quero nem que goste, eu quero que entenda. Amém?
Terceira característica de uma mãe formidável. Eu estou falando aqui para mães formidáveis. Você é uma mãe formidável. Amém? Nome, você pode dizer, pastora, mas eu já errei. Errou, passado, conserta agora. Agora é momento, é hora de consertarmos, amém? De fazer tudo novo, de fazer tudo diferente, amém? Terceira característica de uma mãe formidável: desafios e superação. São duas coisas, irmãos, que estão presentes, sempre vai estar presentes nas nossas vidas. Eu não posso dizer que sempre vai ser mil maravilhas, que você nunca vai ter problema, que você nunca vai ter dificuldade. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. E nós estamos aqui para quê? Para superar. Né? Nós estamos aqui para quê? Para enfrentar esses desafios que virão. Sempre virão. Amém? Nós vamos estar aqui, vamos processo. Pastor, meu filho está com esse problema. Vamos aqui, superar esse desafio. Vamos enfrentar esse desafio aqui. Vamos superar essa situação. Nós temos que estar realmente agora. Meu Deus, e agora? Ele fez isso, irmão. Bora lá botar ele nos eixos. Porque menino gosta de sair do eixo. Né? Menino, jovem, adolescente quer sair do nosso trilho. E nós estamos aqui para botar eles no trilho. Né? Ajudar a superar aquilo que realmente vem na sua vida. Então, nós conseguimos, irmão. E vamos sempre conseguir, né? A colocar realmente as coisas. Maria enfrentou muitos desafios, desde a gravidez dela. Né? Pensa que foi fácil Maria receber esse grande desafio de ser a mãe do Salvador? Não é verdade? Não foi fácil, foi um desafio, foi um desafio que ela teve, né? Ela ficou grávida antes do casamento, amém? Então, Maria, ela sofreu perseguições, né? Ela sentiu a dor pelo filho dela, quando o filho dela foi perseguido, foi rejeitado, foi crucificado, mas ela realmente pegou tudo isso, desafios, e superou. Né? Com atitudes, duas atitudes que também eu vejo na vida de Maria. De uma mulher forte e uma mulher corajosa. Né? Ela não se deixou abalar. Eu imagino a dor que aquela mãe sentiu quando ela viu o filho dela, porque ela estava presente, irmão. Ela estava presente ali no momento da crucificação. Eu imagino a dor que aquela mãe sentiu em presenciar tudo aquilo. Mas ela sabia que um dia ia acontecer. Ela foi preparada para isso, né? Ela foi preparada para isso. Eu vejo isso, uma fortaleza, uma pessoa forte, né? Uma pessoa corajosa, sabe? E nós precisamos ser fortes e corajosos. Não se entregue. Se surgir situações difíceis na tua vida, em relação aos teus filhos, não se entregue, lute, né? Lute, vença esse desafio. Mas uma coisa muito interessante, irmão, confiança em Deus. Né? Maria, em momento algum, ela deixou de confiar em Deus, desde o início. Desde o início até o fim, ela foi uma mulher que confiava em Deus. Isso aqui não pode faltar na nossa vida, né? Se apegar na palavra de Deus, sabe? Confiar no que está escrito aqui, que vai ser uma realidade. A Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você não está com seu filho aqui na igreja, ele não quis mais, mas a Bíblia tem promessa para você. A Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero declarar sobre a tua vida, que logo, logo teu filho está servindo ao Senhor junto com você, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, confie, acredite. Que essas realidades que estão aqui na palavra de Deus vai ser a realidade lá da tua casa, da tua família, dos teus filhos, em nome de Jesus. Né? Que essa dificuldade que talvez você esteja passando com seu filho, já vai passar logo, é passageiro. Sabe? Confia em Deus, apresenta isso para Deus.
que logo as coisas vão acontecer. Amém? Então, essa atitude de ser forte deve estar presente nas nossas vidas. Não se entregue. Não se entregue, e creia, porque tem situação que vem, você tem sonho, toda mãe tem sonhos. Os nossos sonhos para os nossos filhos são os melhores, né? Que eles sejam bem-sucedidos, que eles venham ser prósperos, que eles venham ter família felizes, né? Que eles venham ter seus filhos também, sabe? Agora eu quero te dizer uma coisa, querido. Nossa casa, nossa família, né? Nós temos que observar algo, que nós vamos reproduzir, nossos filhos vão reproduzir aquilo que eles viveram dentro do seu lar. Aquilo que eles viveram junto ali, né? Que tipo de pai você está sendo? Que tipo de mãe você está sendo? Qual vai ser a reprodução? Né? Qual vai ser a reprodução? O que eles vão reproduzir? O que tem dentro do seu lar? É amor, alegria? É paz? Ou é briga? Ou é esculhambação de todo lado? Né? Porque são reprodução que eles vão estar fazendo, sabe? Então a gente precisa analisar, precisa se avaliar e precisamos fazer, né? Trazer para dentro do nosso lar, um lar onde vai haver amor, paz, alegria, orientação, educação, instrução, que isso não pode faltar. É você realmente, né, ensinar quantas vezes for necessário. Sabe? Porque eu já falei uma vez, tem coisa, irmão, que você vai falar 10, 15, 20, mas você precisa falar. Porque aquilo precisa ser uma realidade, né, dentro da sua casa, né? Então não deixe de falar, instrua de novo. Qualquer coisa tem a vara, né? Se o menino for grande, tem um tarugo. Brincadeira. Né? Então, mas nós precisamos educar. Nós fomos chamados para educar, né? O seu chamado de mãe é para educar, é para fazer com que os seus filhos venham ser bem-sucedidos. E uma coisa que realmente eu penso muito, que tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus colocou em nossas mãos, um dia nós vamos prestar conta, né? Um dia nós vamos prestar conta. E uma das coisas é os nossos filhos. Um dia você vai chegar perante ao Pai e Deus vai perguntar, e o Joãozinho, e o Francisco, e a Joana, né? E o que você tem para apresentar para Jesus? Né? Como está o teu filho? Aonde está o teu filho? Quem é o seu filho? Sabe, irmãos? Então, é uma missão que a gente não pode passar para uma outra pessoa. É uma missão que está conosco e nós temos que agarrar, né? Agarrar e dar o nosso melhor para que os nossos filhos venham ser os melhores dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Concluindo aqui a nossa mensagem, né? A mãe formidável, ela não pode deixar de buscar inspiração nas Escrituras, né? Na palavra de Deus, para ela desempenhar muito bem o papel dela, com amor, com dedicação, né? Mas para ela poder cumprir com essa missão tão linda que Deus nos deu, que foi de ser mãe. Então eu quero te dizer hoje aqui, seja uma mãe formidável, né? Seja uma mãe formidável. Deus confiou a você. Tem pessoas que dizem, meu Deus me deu 3. Deus te deu 3 porque Ele sabia que você tinha capacidade para cuidar de 3. Né? Deus te deu 10, Ele sabia que você tinha capacidade. Então não diga que é demais, não. Brincou muito, né? Então pronto. Foi. Né? Mas tenha filho, irmão. Filho é uma coisa maravilhosa, né? Se você só tem um, faz mais um ou mais 2, é tão legal, né? Nós precisamos povoar a terra com gente de caráter, com gente do bem, com pessoas com princípios bíblicos. E só quem vai fazer isso é a igreja, né? É a igreja. Então, trabalhe, meu querido, para que Deus venha abençoar a sua família e você seja grande nessa terra,
em nome de Jesus. Amém?